mávio, dimofável, seracotávio. Flávio, pávio, 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 mávio, dimofável, seracotávio. E Flávio, pávio, mávio, dimofável, seracotávio. Olá, esse é o vídeo Rima Rimando, eu sou o Flávio, ou Flávio, pávio, mávio, dimofável, seracotávio, e eu vim ensinar para vocês como vocês podem trabalhar rimas e versos rimados com as suas crianças. Recursos, formas e maneiras divertidas e lúdicas de se trabalhar a rima em sala de aula, nas suas dinâmicas ou nas suas propostas de trabalho. E aqui eu comecei com essa brincadeira do nome, que eu usei o meu nome, que é Flávio mesmo, e eu peguei só o finzinho do meu nome, Flávio, Ávio. Vocês vão ver que eu vou fazer também com outros nomes, como por exemplo Celso, eu vou usar Elso. O Sueli, só o final, o I. Então você pega a sílaba tônica do final, não é exatamente a sílaba, mas a sonoridade final da palavra, e você transforma ela, esse sufixo da palavra, você acrescenta os prefixos. Flávio, meu nome normal. Aí no pávio eu usei só o ávio com o P no início. P. Flávio, pávio, mávio. O M com o ávio. Mávio. Di fica para todos os nomes. Aí o mof, mofávio. Mof mais ávio. Flávio, pávio, mávio. Dimofável, seracote. Seracote, ávio. Seracote mais ávio, seracotável. Então fica Flávio, pávio, mávio, dimofável, seracotável. Flávio, pávio, mávio, dimofável, seracotável. E eu costumo dizer para as crianças que todo mundo que é da minha família tem um sobrenome muito longo que nem o meu. E, por exemplo, o meu pai, ele chama Celso, mas o sobrenome dele é muito parecido com o meu e fica assim, meu pai. Celso, Pelso, Melso, Dimofelso, Seracotelso. Celso, Pelso, Melso, Dimofelso, Seracotelso. Minha mãe, Sueli, Pi, Mi, Dimofi, Seracoti. Sueli, Pi, Mi, Dimofi, Seracoti. Minha irmã, Aline, Pini, Mini, Dimofine, Seracotine. Minha irmã, Aline, Pini, Mini, Dimofine, Seracotine. Meu pai, Celso, Pelso, Melso, Dimofelso, Seracotelso. Celso, Pelso, Melso, Dimofelso, Seracotelso. Meu nome é Flávio, pávio, mávio, dimofável, seracotávio. Flávio, pávio, mávio, dimofável, seracotável. Minha mãe, Sueli, Pi, Mi, Dimofi, Seracoti. Sueli, Pi, Mi, Dimofi, Seracoti. Minha irmã, Aline, Pini, Mini, Dimofine, Seracotine. Aline, Pini, Mini, Dimofine, Seracotine. E eu, Flávio, pávio, mávio, dimofável, seracotável. Para terminar, Flávio, pávio, mávio, dimofável, seracotável. Então essa brincadeira é muito legal para você ensinar rimas para as crianças usando a terminação do nome delas. Reparem que a gente pega a terminação sempre a partir de uma vogal, do nome. Não pega uma consoante, porque a consoante já tem na parte do prefixo da brincadeira. E você pode utilizar isso numa atividade, por exemplo, com tema de frutas também, se você estiver trabalhando frutas com as crianças. Você pode falar, ai, a laranja tão laranjinha, fica assim, ó. Laranja, panja, manja, dimofanja, seracotanja. Laranja, panja, manja, dimofanja, seracotanja. Ou a maçã, pan, man, dimofan, seracotan. A maçã, pan, man, dimofan, seracotan. Se você estiver trabalhando meios de transporte com as crianças, você pode brincar com carro, parro, marro, dimofarro, seracotarro. Carro, parro, marro, dimofarro, seracotarro. E com avião, avião, pão, mão,
de mofão será cotão. Avião, pão, mão, de mofão será cotão. É legal porque na junção desse prefixo com o sufixo da palavra que você escolhe, você cria novas palavras. O avião, pão, mão. Você acaba brincando com palavras que já existem como pão e mão. E usando a rima com avião. Avião, pão, mão, de mofão será cotão. Avião, pão, mão, de mofão será cotão. Se fosse com animais, por exemplo, cachorro, porro, morro, de moforro será cotorro. Cachorro, porro, morro, de moforro será cotorro. E com elementos da natureza, como por exemplo a chuva. Chuva, puva, muva, de mofuva será cotuva. Chuva, puva, muva, de mofuva será cotuva. É isso aí, essa é uma brincadeira muito legal e que começa a trabalhar os princípios da rima e os princípios do verso rimado, ensinando o fundamento básico da rima, que é essa sonoridade final da palavra que você tem que copiar e fazer semelhante, ouvir semelhante em outra palavra. É isso aí. E para poder brincar de rimas, nada melhor do que a gente aprender um pouco sobre o que são de fato as rimas, né? Para nós que somos adultos e vamos ensinar as crianças, é muito claro que as rimas têm as terminações das palavras, né, com sonoridades semelhantes ou idênticas. É o fonema final da palavra que ele tem a mesma sonoridade de uma outra palavra, como por exemplo tapete e alfinete. O fonema é ete. Elas têm a terminação, a sonoridade muito parecida, a sonoridade é igual, né? Soam da mesma forma, tapete e alfinete. Então é essa sonoridade da palavra delas que tem que ser semelhante ou até idêntica. E uma forma legal de ensinar as crianças é falar para as crianças, por exemplo, crianças, a palavra palito rima com pirulito. E aí as crianças vão falar, tá, entendi. Aí você fala, então repitam comigo, pali, e aí as crianças completam, palito. E aí você fala, rima com pirulito. E aí as crianças entendem aos poucos que é a terminação da palavra, né, de maneira bem concreta e objetiva, que é a terminação da palavra, que ela tem a mesma sonoridade, né, pelo que a gente fala. Eu já fui ensinar rima para as crianças e uma vez eu perguntei, criançada, o que rima com cabelo? E as crianças me falaram shampoo, por exemplo, porque é uma forma de que elas entendem, elas fazem uma associação do cabelo com alguma coisa que vai no cabelo. Então é legal trabalhar as rimas para mostrar a sonoridade de forma concreta das palavras, né, de forma objetiva. E mostrar que o dente e o pente, eles não têm, na verdade, entre aspas, assim, nada a ver, né, um com o outro. Não quer dizer que você está passando o pente no dente. Quer dizer que elas têm a mesma sonoridade. Dente, pente. É a mesma sonoridade que elas têm. E aí a gente entra em rimas ricas e rimas pobres, que são as principais categorias de rima que a gente tem, né? As mais conhecidas, tem outras também, mas a rima pobre, né, que é a mais utilizada, são essas aí que eu utilizei, né, nesses primeiros exemplos, que são rimas da mesma classe gramatical, por exemplo, o substantivo com substantivo, o verbo com verbo. E a gente tem, por exemplo, uma rima com verbo que eu fiz aqui, por exemplo. Eu gosto de brincar e muito mesmo de cantar. Quanto mais eu rimo, mais quero rimar. Então usei verbos no infinitivo, né? E esses verbos, eles rimam entre si. É uma rima pobre, mas é muito legal de trabalhar com as crianças porque elas são mais claras e objetivas quanto à questão, né, do que é de fato uma rima. É mais fácil de entender, né, no caso do ensino para as crianças. Então, por exemplo, a gente tem uma com substantivo, que é a batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. A menina quando dorme põe a mão no coração. Uma forma de levar a batatinha quando nasce para as crianças é pedir para que elas repitam só o final, né, da frase e as palavras que rimam. Você ensina o versinho para elas nessa parlendinha e fala, puxa, a batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. A menina quando dorme põe a mão no coração. E as crianças entendem
aos poucos, né, como é que funciona essa rima do segundo verso com o quarto verso, de forma concreta e objetiva, sem colocar na lousa escrito, sem precisar mostrar que tem o verso 2, o 4, o 1 e o 3, enfim, e complicar de forma abstrata isso para as crianças, né? Elas vão entender pela terminação da frase, pela terminação aí do verso. Repetindo isso, né? E uma brincadeira legal de se fazer com as crianças, como por exemplo com a batatinha quando nasce, é você transformar esse verso, pegar esse verso e falar: ah, puxa vida, a batatinha quando nasce ela espalha a rama por onde? E as crianças podem refletir sobre esse verso, né? Ah, puxa, ela espalha a rama por algum lugar, ela espalha essa rama dela, né? E aí você pode propor a brincadeira: vamos trocar esse que ela espalha a rama pelo chão, vamos pôr que ela espalha a rama por onde? Aí as crianças podem falar: ah, pelo ar. Então ela espalha a rama pelo ar. E aí você pergunta de novo. A menina quando dorme, ela põe a mão e aí vocês podem encontrar juntos, né, juntas com as crianças, uma rima que rime com ar. E aí poderia ficar assim: a batatinha quando nasce espalha a rama pelo ar. A menina quando dorme põe a mão no seu colar. E aí, inclusive, nós temos uma rima muito legal, porque o ar é justamente um substantivo que justamente a terminação dele fala do colar, né? Inclusive essa rima é legal porque o fonema ar é só o fonema final da palavra, apesar dela ser uma palavra que existe em si, e no colar ela está presente lá no fim. É até uma maneira muito lúdica de entender. Outra forma de mudar parlendas e transformar versos é você transformar qualquer parte desse verso, transformar o desfecho da narrativa de uma parlenda, como por exemplo: nunca me viu, cara de pavio, eu sempre te vejo, cara de percevejo. Ou eu sempre te vejo, cara de azulejo, eu sempre te vejo, cara de sertanejo. Eu sempre te vejo, você que mora no vilarejo. Eu sempre te vejo comendo pão de queijo. Então é uma forma de você mudar, por exemplo, o desfecho da história, mudar a narrativa da história, e a criança reflete sobre essa narrativa. Ela entende que tem uma história acontecendo e que, dependendo do final que você dá para ela, você pode transformar esse final em algo mais cômico, mais sério, mais brusco, mais grosso ou mais leve, né? Como cara de sertanejo, sei lá, cara de azulejo mais cômico, comendo pão de queijo mais cômico também, sei lá. Então, dessa forma, as crianças podem refletir sobre a narrativa e não simplesmente aprender de forma isolada o que é a rima, mas aprender que a rima ela tem um contexto dentro de uma frase, dentro de uma narrativa, dentro de uma história, e isso é muito legal. E aí a gente tem também, por exemplo, as rimas ricas, né? Que são com classes gramaticais diferentes. Eu fiz uma aqui, por exemplo, que é assim: conheci uma pessoa, uma mulher muito bela, o que eu mais gostei de ver foram os cabelos dela. A mulher muito bela, bela é um adjetivo, e o que eu mais gostei de ver foram os cabelos dela, que é um pronome, né? Então aí nós temos classes gramaticais diferentes. Com o ar, com aquela palavra ar, é legal, porque o ar é o final dos verbos no infinitivo, né, que terminam em ar, e poderia fazer uma assim: eu gosto muito de brincar, o verbo, com meu avião pelo ar, que é um substantivo. Então aí você tem uma rima rica. Mas aí é algo mais para você internalizar e poder levar para as crianças diferentes formas de rima, para que elas possam analisar de maneira concreta e lúdica, a partir dos conhecimentos delas, como funcionam as diferentes formas de rimar, né? Então aí tem algumas possibilidades de brincadeiras. É lógico que criando o verso da batatinha quando nasce, transformando, ou nunca me viu, que eu mostrei aqui, vocês podem musicar isso depois, transformar em uma música, mas aí já é outra possibilidade que a gente pode ver também de fazer. E aí eu vou ensinar uma brincadeira para vocês, que é muito legal, e nessa brincadeira a gente utiliza a peneira. Deixa eu mostrar aqui nossa peneirinha. Nossa peneira é uma peneira antiga, de palha, e é legal de trabalhar com a peneira com as crianças, porque ele é um objeto histórico. A peneira é um objeto que traz na sua raiz, né,
o fundamento ali dos cantos de trabalho, né? As peneiras eram utilizadas em cantos de trabalho para peneirar o fubá, peneirar o arroz, peneirar, enfim, comidas, né? Farinha de milho, farinha de mandioca. E peneirar as farinhas envolviam esse trabalho para tornar ele menos cansativo, menos árduo. Envolvia o canto, né? Que eram os cantos de trabalho. E aqui eu vou trazer para vocês uma brincadeira com um canto de trabalho que é no balanço da peneira, que fala de peneira, caiá, fubá, é um canto de peneirar fubá. E para isso eu vou utilizar as minhas cartinhas das rimas. Eu fiz um monte de cartinhas com palavras que rimam. E aí eu juntei essas palavras, né, em cartinhas e fiz um acabamento bonitinho aqui, né, para elas não desgastarem com o tempo. E eu utilizo essas cartinhas para fazer diversas brincadeiras com as crianças. E essa brincadeira do no balanço da peneira a gente vai fazer com algumas dessas cartinhas. Vou ensinar primeiro a música para vocês aprenderem, que é assim. No balanço da peneira eu vou peneirar, no balanço da peneira eu vou peneirar. Peneira, peneira, caiá, fubá, peneira, peneira, caiá, fubá. No balanço da peneira eu vou peneirar, no balanço da peneira, peneirar. Peneira, peneira, caiá, fubá. E pegue uma cartinha pra gente rimar. Deixa eu explicar. Esse final que eu coloquei, pegue uma cartinha pra gente rimar, é para as crianças saberem que a peneira vai parar. Por quê? As crianças vão estar passando a peneira na roda, uma criança para outra, né, no sentido da roda. E aí, quando eu disser pegue uma cartinha pra gente rimar, a criança que está com a peneira vai pegar uma cartinha, né, mostrar para os seus amigos, deixa eu ver, gato e rato. E aí a gente canta. Tem uma palavra que é gato. Tem uma palavra que é gato. E essa palavra rima com outra que é rato. E essa palavra rima com outra que é rato. É no balanço da peneira eu vou peneirar. É no balanço da peneira eu vou peneirar. Peneira, peneira, caiá, fubá. Peneira, peneira, caiá, fubá. É no balanço da peneira eu vou peneirar. É no balanço da peneira eu vou peneirar. Peneira, peneira, caiá, fubá. E pegue uma cartinha pra gente rimar. Gelo com cabelo. Tem uma palavra que é gelo. Tem uma palavra que é gelo. E essa palavra rima muito com cabelo. E essa palavra rima muito com cabelo. É no balanço da peneira eu vou peneirar. É no balanço da peneira eu vou peneirar. Peneira, peneira, caiá, fubá. Pegue uma cartinha pra gente rimar. E agora, vassoura com cenoura. Tem uma palavra que é vassoura. Tem uma palavra que é vassoura. E essa palavra rima muito com cenoura. E essa palavra rima muito com cenoura. É no balanço da peneira eu vou peneirar. É no balanço da peneira eu vou peneirar. Peneira, peneira, caiá, fubá. Pega uma cartinha pra gente rimar. E aí, cola e bola. E com isso, você pode pegar as suas cartinhas das rimas com as rimas que você fizer e ir mostrando para as crianças, para elas aprenderem diversas formas de rimar e colocando nessa música do balanço da peneira, que a brincadeira vai ficar muito divertida. É isso aí. Oi pessoal, tudo bem? Meu rosto vai ficar fora desse vídeo a partir desses próximos vídeos porque eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui na mesa. E eu trouxe para vocês um joguinho que eu comprei, que é o Trio de Rimas. Vocês podem ver aí que tem até uma rimazinha na capinha dele, que é o rato, pato e gato. E aí vocês podem ver que esse trio de rimas eu comprei em uma livraria. Ele é super legal, tem várias cartinhas com imagens, com trios contendo várias palavras que rimam. Eu vou mostrar aqui algumas das cartinhas para vocês, ó. Vou deixar aqui para vocês poderem ver. Ó, aqui tem várias cartinhas com imagens. E se você for pegando e organizando elas, você vai ver que tem cartinhas que rimam, né? De 3 em 3. E eu organizei essas cartinhas aqui
na minha mesa para que a gente pudesse fazer um questionário. Você pode fazer um questionário com as crianças. Como é que seria esse questionário? Tipo um quiz, né? Com múltipla escolha. Então, cada parte dessas aqui é um questionário diferente. Eu tenho 4 questionários aqui, né? Que eu montei. A forma de organizar é muito legal, né? Porque você vai ver que com esse jogo de cartinhas você pode fazer várias atividades. Então, por exemplo, você pergunta para as crianças: essa palavra aqui, qual que é essa palavra? É rua. Rua rima com o quê? Rima com vassoura? Não. Rima com caneta? Não. Rima com lua? Sim. Rua rima com lua. Então você vai propondo as respostas para as crianças aí, para que elas possam responder. E aí a gente já tem aqui a rima de lua com rua. E agora nós vamos fazer com a mão. Mão rima com borboleta? Não. Rima com pato? Também não. E rima com pão? Sim. Mão rima com pão. Pronto, a gente já formou mais uma rima aqui. E cenoura, será que rima com anel? Não. Rima com flor? Não. E com tesoura? Sim. Cenoura rima com tesoura, muito bem. E agora o dente, será que o dente rima com janela? Não. O dente rima com cola? Também não. Será que ele rima com pente? Sim. Dente com pente, muito bem. Então eu organizei aqui de uma forma que eu pudesse perguntar para as crianças e oferecer opções para elas compararem essas opções, essas alternativas e poderem chegar na melhor resposta, que são as palavras que rimam. Eu vou mostrar outras brincadeiras para vocês com essas cartinhas. Outra forma de organizar as cartinhas é dispondo as cartas na sua mesa, no seu espaço, de maneira aleatória, para que as cartas não tenham uma sequência e nem estejam perto uma das outras, enfim. E você pode propor simplesmente que as crianças encontrem onde estão as rimas. Por exemplo, rato rima com pato. Pronto, encontrei uma rima. Encontrei rato que rima com pato. E aí você vai separando as cartinhas que as crianças forem encontrando. Fulano, agora procura você. E aí ele vai lá e vai procurar o pente, por exemplo, que rima com doente. Essa tava fácil, uma do lado da outra. Fulano, agora você pode procurar outra cartinha. E aí fulano vai vir aqui, o gato, que saiu com rato e com pato da outra. Então o gato não tem mais, porque são 3. Temos também pirulito com palito, outra rima que nós pudemos formar aqui. E dessa forma você pode escolher aleatoriamente. Essa forma de dispor as cartinhas também te permite contar uma história, só que de maneira menos aleatória, que você possa escolher, por exemplo, as cartas que vão vir na sequência. Por exemplo, eu tenho um cachorro e ele gosta muito de brincar com bola, mas certo dia eu derramei cola no chão e suas patas ficaram grudadas no chão. E aí o cachorro acabou pulando em cima da mola e voou muito longe. Essas cartinhas também podem servir simplesmente para contar histórias. E aí depois você pega as cartinhas que você usou para contar a história e você pode encontrar as rimas dessas cartinhas. Aqui no caso tem cola e mola que rimam, mas se não tivesse cola, mola e bola, por exemplo, você podia procurar dentro daquela disposição aleatória onde está a palavra que rima com cão. Aí a criança pegava o pão. Onde está a palavra que rima com bola? Aí pega lá no meio das cartas uma palavra que rima com bola. E por aí vai. Outra forma de brincar com as crianças é você dispor duplas, de rimas aleatoriamente em cima da mesa, viradas para baixo, e você criar um jogo da memória. Eu escolhi aqui rua, então tem que achar uma palavra que rima com rua. Flor, não tá certo. Aí você vira, pede para a próxima criança escolher. Mola com mão, também não rima. Tem flor ali, rua aqui, mola e mão. Pão, pão rima com mão. Pronto, já achei uma. E agora cola. Nossa, onde é que estava a mola? Eu acho que era aqui. Bola. Muito bem. E agora o tambor com a flor, encontrei. E agora a lua com a rua. Pronto, você montou um jogo da memória
usando rimas com as crianças. E nisso as crianças vão aprender rima de maneira lúdica, intuitiva e de maneira divertida. E como eu comentei em outro momento desse vídeo, a gente pode separar as cartinhas. Aqui eu peguei as mesmas cartinhas do nosso jogo da memória que eu tinha selecionado, separei ela aqui em 4, né, 4 partes aqui, suas rimas, e nós podemos inventar uma música para cada uma delas, podemos inventar versos, né, para criar possivelmente uma música e uma melodia. Eu vou fazer com a seguinte melodia aqui essa música. Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 lá. Só isso, nós vamos usar só essa melodia. Aí aqui eu vou fazer uma rima com cola e com mola. Eu fui pular em cima de uma mola, mas meus pés estavam grudados no chão com a cola. Eu fui pular em cima de uma mola, mas os meus pés estavam grudados com cola. E agora eu vou fazer uma rima com pão e com mão. Eu fui pegar com a minha mão na padaria, o padeiro me deu um pão. Eu fui pegar com a minha mão, o padeiro me deu na padaria, me deu um pão. E agora eu vou fazer uma rima com lua e com rua. Eu tô inventando agora, galera, essas rimas, e algumas eu criei uns segundos atrás, mas são rimas que você pode criar na hora, simplesmente estabelecer uma relação. Por exemplo, a da lua e da rua eu não tinha pensado, mas eu podia. Eu estava lá no meio da rua, foi quando eu vi lá no céu, eu vi uma lua. Eu estava lá no meio da rua, foi quando eu vi lá no céu uma lua. Tambor e flor. Eu estava usando no cabelo uma flor para tocar muito bem, muito forte o meu tambor. Invente também você sua música, sua melodia e crie suas rimas com essas cartinhas tão legais. É isso aí. Esse foi o final do nosso vídeo sobre rimas, o Rima Rimando. E vocês puderam ver diversas formas de aprender e ensinar rima para as crianças. É isso aí. Até a próxima.